Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto O Natal de Cristo e a Comunhão. Esse texto foi escrito pelo pastor Leandro Ferreira. Ele consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Leandro Ferreira, e eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, creio que a gente pode começar orando. Senhor, nós pedimos que Tu possas nos explicar o verdadeiro sentido do Natal, que nós possamos entender e colocar em prática a importância que tem o Natal para nós todos que somos cristãos. Obrigada por tudo, perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje está em 1 João 1, de 1 a 7. E diz assim: a palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com as palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Amém? Bom, o nosso irmão aqui, o pastor Leonardo Ferreira, escolheu o versículo 7 para ser o nosso versículo-chave. E diz assim: se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Bom, irmãos, então, o pastor Leandro Ferreira está falando aqui sobre a época do Natal. Então, ele diz aqui que Natal é uma época de harmonia entre todos os cristãos. É quando as famílias se reúnem, as famílias que acreditam em Jesus Cristo, e elas fazem essa reunião para se confraternizar. Mas ele diz que o período de Natal não deve ser apenas de festividade. Será que está certo só ser festividade? Então, a celebração do nascimento de Cristo deve ser mais do que só comemorar, só comprar presente, só comer, só estar junto com a família. Ela deve nos conduzir à reflexão sobre a comunhão e nos levar à vivência dela. Então, assim, na verdade, não é só no Natal que nós temos que ter comunhão, não é só no Natal apenas que nós devemos nos lembrar do irmão que passa necessidade, da criança que não tem um brinquedo, daquele irmão que não tem uma palavra, um aconchego, durante todo o tempo, todo o ano. Por quê? Porque nós somos cristãos e Jesus Cristo nos pede que amemos todas as pessoas. Então, o Natal de Cristo ele deve ser ocasião para a gente refletir sobre este assunto, né? Por que é que só no Natal a gente se lembra de presentear alguém, de ter uma palavra amiga, de nos lembrar que a pessoa passa necessidade, de acolher, de dar uma ligada? Por quê? Então, a gente tem vivido realmente uma vida cristã da qual o Senhor Jesus possa se orgulhar e dizer: nossa,
esse meu filho sim está fazendo as coisas de forma certa, está vivendo a comunhão todos os dias da vida dele. Será que a gente tem amado, respeitado e perdoado uns aos outros? Às vezes, né, irmãos, é difícil até a gente se entender na própria igreja. Já perceberam isso? Na própria igreja, a gente muitas vezes não tem tempo para conversar com o irmão, não tem tempo para escutá-lo, para ver as demandas dele, no que pode ajudar. Que dirá com as pessoas lá de fora? Se nós que somos cristãos, que professamos a fé de Jesus Cristo, que dizemos que andamos nos passos de Jesus Cristo, como é que a gente pode ser tão indiferente com os nossos próprios irmãos da nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo, e, por outro lado, querer que a nossa vida seja uma vida reconhecida como cristãos fora, né? No trabalho, na escola, na feira, onde quer que a gente vá, né? Então fica difícil, né? Então, essas perguntas, elas devem estar constantemente em nossas mentes. A gente sempre tem que se lembrar disso. Será que eu tenho realmente amado, respeitado, perdoado as pessoas? Né? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa fez uma coisa a mais pra gente. Aquilo não, aquilo a gente não pode perdoar. Tem coisas que são toleráveis, mas outras não. Outras coisas, aquilo já foi demais, eu não perdoo. Então, o texto diz que essas perguntas têm que estar sempre na nossa mente, porque a gente tem que se lembrar que Jesus se fez homem. Ele se fez homem e habitou entre nós. Para quê? Para que a gente possa amar e servir uns aos outros todo o tempo. Jesus largou o seu lugar lá no céu, o lugar de Deus, o lugar onde ele sempre ocupou, desde sempre. E ele falou, não, eu vou lá para a terra, vou virar homem e vou me transformar num ser humano comum, como todos os mortais, para sentir o que eles sentiram e para que eles possam reconhecer em mim o sacrifício para salvá-los, para que eles possam estar comungados, eles possam estar unidos em mim. Então, o cristão, ele não deve pensar de outra forma em relação ao seu próximo. Ele tem que se lembrar que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Não tem ninguém que seja mais especial que o outro. Jesus morreu por todos nós, inclusive aquele que você diz, nossa, esse cara merece morrer. Como que pode ser tão cruel? Este cara não merece nada. Né? Porque tem milhares de pessoas que a gente julga que são piores que a gente. Né? Eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei. E às vezes o delito cometido, ele sai na televisão, toda a sociedade se comove, né, de comoção social, e aí muitas pessoas dizem, nossa, este adolescente não merece perdão. O delito cometido é imperdoável, ele foi cruel. Como se nós fôssemos melhores do que os criminosos, os ladrões, como se nós não mentíssemos, como se nós não desejássemos coisas ruins. Então é muito fácil julgar o outro e esquecer de quem nós somos, porque no fundo mesmo, nós nos achamos melhores que cada uma dessas pessoas que fazem coisas cruéis. Então, às vezes a gente olha para aquele que mente e diz, não, eu não minto desse jeito. Não, uma pessoa que mente desse jeito não merece perdão. Nossa, a pessoa adulterou, traiu o marido, ela não merece perdão. Enfim, né, irmãos? São tantas coisas que acontecem no nosso mundo que nós esquecemos completamente que nós estamos no mesmo barco, que Jesus Cristo morreu quando ele estava naquela cruz e que todos os pecados do mundo recaíram sobre ele. Ele estava ali sofrendo por mim, Miriam Anita, por todas as mentiras, por todas as arrogâncias, intolerâncias, por tudo que eu fiz errado.
Ele estava ali sofrendo por você, meu irmão, por tudo que você fez. Ele estava ali sofrendo por cada um dos nossos irmãos, cada uma das criaturas de Jesus Cristo. Ele estava ali, recebendo todo o pecado do mundo. Então não há ninguém. A Bíblia diz que não tem um justo, nem sequer um. Então, se não for através de Jesus Cristo, nós estaremos perdidos. E é com esse mesmo olhar que Jesus, aquele que um dia deixou a sua grandeza de rei e nasceu na manjedoura para ser cuidado praticamente por uma adolescente, porque Maria era muito jovem, para cuidar dele. E ele abriu mão de tudo e veio aqui por causa de nós. Então, irmãos, a gente tem que se perguntar o tempo todo, a gente está vivendo em comunhão? Nós temos tido esta honestidade de reconhecer que nós estamos vivendo em comunhão? Então a gente tem que perguntar para a gente mesmo se a gente está vivendo assim, e se não está, a gente tem que praticar. É importante que a gente se lembre que se a gente não fizer as coisas pelas quais Cristo morreu, se nós não amarmos, não servirmos, a nossa fé não vai ter validade nenhuma, né? Como o Tiago, ele disse lá na sua carta. Então, na carta de Tiago diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não tiver acompanhada de ações? Será que a fé pode salvá-la? Por exemplo, pode haver um irmão ou irmãos que precisem de roupa e que não tem para comer. Não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhado de ações, é coisa morta. Então, a Bíblia nos instrui a respeito disso. Então, ele lembra a gente que a fé sem obras é morta e que se a gente apenas pensar sobre comunhão, falar sobre comunhão, cantarmos sobre comunhão nos nossos cultos, não faz o mínimo sentido a gente dizer que é Natal. Não tem nada a ver, entendeu? A gente viver uma vida e cantar outra. Então, a comunhão cristã tem de ser experimentada a cada dia e não exclusivamente no final de cada ano. Então, nós temos, irmãos, que viver a cada dia o sentido do Natal. A cada dia. Então, assim, eu penso que muitas pessoas estão preocupadas. Vai usar a touca de Papai Noel, vai montar árvore de Natal, vai isso, vai aquilo. 25 de dezembro, quem foi que disse que nasceu? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Eu creio que isso não importa, irmãos. Não importa se você vai ter árvore, se vai ter touca de Papai Noel, se é 25 de dezembro, se é 1º de janeiro. Não importa. O importante é que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. E que à medida que nós o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós temos que viver e andar como Ele andou. Uma vida de comunhão, uma vida de retidão, amando, respeitando e servindo o nosso próximo. Nosso manancial diz assim: seja um cristão que honra o Natal de Cristo, vivendo em unidade com seus irmãos. É assim que termina nosso manancial de hoje. Meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa e, lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.